Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, o que o senhor tem a dizer sobre a decisão do Parlamento Europeu em adotar sanções contra a Hungria? Na semana passada, o Parlamento Europeu tomou uma decisão histórica. Isto é, abriu caminho para que a União Europeia adote sanções contra o governo húngaro, com base no artigo 7º do Tratado da União Europeia. Por que o Parlamento Europeu tomou esta decisão? Porque o governo húngaro tem sistematicamente descumprido regras básicas relativas à democracia e ao Estado de Direito. O governo húngaro tem violado as regras da divisão de poderes, tem contribuído fortemente para ampliar o número de juízes nos tribunais favoráveis ao governo húngaro, tem tomado decisões contrárias à imigração, portanto é um governo anti-imigração, e tem violado as regras constitutivas da União Europeia sobre a necessidade de um regime manter-se democrático no interior da União Europeia. O Parlamento Europeu decidiu, então, usar um artigo, chamado artigo 7º do Tratado da União Europeia, que permite a adoção de sanções contra um país que descumpra as regras básicas sobre democracia e sobre Estado de Direito. Na União Europeia, existem dois artigos importantes sobre o tema. O artigo 2º, que significa que um Estado somente poderá ingressar na União Europeia se cumprir determinados requisitos democráticos. Este artigo foi extremamente importante com relação a Portugal, com relação à Espanha, com relação ao ingresso de outros países na União Europeia. E o artigo 7º, que jamais foi utilizado, e que significa que um país, para manter-se membro da União Europeia, precisa respeitar as regras da democracia e do Estado de Direito. O que tem ocorrido com relação à Hungria é que, desde 2010, o governo húngaro, chefiado por Viktor Orbán, tem desrespeitado as regras relativas ao Estado de Direito e ao regime democrático. Por isso, o Parlamento Europeu resolveu ativar o artigo 7º, que permite o início de um procedimento que poderá culminar com a imposição de sanções contra o governo húngaro. Mas o que significa abrir esse procedimento? Significa que o Parlamento apenas autoriza que haja o início de um procedimento contra o governo húngaro. Mas para que esse início de procedimento seja efetivamente corroborado, há necessidade de que o Conselho Europeu, por 4/5, corrobore a decisão do Parlamento. Mas a decisão por 4/5 no Conselho Europeu será extremamente difícil. E será difícil em virtude do fato de que hoje cerca de 1/3 dos Estados europeus é governado por regimes de extrema-direita, por partidos vinculados à extrema-direita. Logo, há uma dificuldade em se obter o nível de 4/5 para a imposição de medidas contra a Hungria e para a continuidade do procedimento com vistas à verificação se o governo húngaro adotou ou não medidas contrárias à democracia. Mas a sanção prevista nesse processo é a suspensão do direito de veto do direito de voto por parte da Hungria nas decisões do Conselho Europeu. Mas para que a suspensão do direito de voto da Hungria no Conselho Europeu ocorra, é preciso que haja unanimidade de todos os membros da União Europeia. Ou seja, é preciso que os 28 membros da União Europeia consintam em assim proceder. E hoje já existe uma oposição clara do governo polonês contra essa decisão. Além disso, outros governos, como o governo da Itália, o governo da República Tcheca, o governo da Eslováquia, o governo de Malta, certamente se oporão a uma medida desse tipo. Eu, Paulo Capuzzo, conversei com o professor Alberto do Amaral para a Rádio USP. Um olhar sobre o mundo,
com Alberto do Amaral Júnior.